Líbano acusa Israel de violar cessar-fogo e você vai ver também. Em primeiro dia de agenda na Europa, Lula se reúne com o primeiro-ministro da Espanha. E ainda, após missão histórica ao redor da Lua, astronautas da NASA relatam desafio de se readaptar à gravidade. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira, 17 de abril de 2026. O exército do Líbano denunciou violações por parte de Israel do cessar-fogo, anunciado horas antes por Donald Trump. O Hezbollah lançou ataques em resposta. Fogos de artifício e disparos marcaram a noite em Beirute após a entrada em vigor de um acordo de cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel. Mas o exército do Líbano denunciou violações por parte de Israel do cessar-fogo, anunciado horas antes pelo presidente americano Donald Trump. O exército libanês acusou Israel de cometer atos de agressão e bombardeios em violação da trégua. Já o Hezbollah disse ter atacado soldados israelenses em represália. A trégua, que começou à meia-noite no horário local em ambos os países, ocorre enquanto os Estados Unidos intensificam seus esforços para alcançar um acordo que ponha fim à guerra no Irã. O governo iraniano insiste que um eventual acordo de paz só é possível com um cessar-fogo no Líbano. A guerra no Oriente Médio começou quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã em 28 de fevereiro e o Líbano se envolveu quando o Hezbollah lançou foguetes contra Israel em 2 de março. Mais de 2.000 pessoas morreram nos ataques israelenses contra o Líbano e pelo menos 1 milhão foram deslocadas. Além disso, as forças terrestres israelenses invadiram o sul do país. Informação que chegou agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou hoje que o Estreito de Hormuz foi reaberto para navegação durante o cessar-fogo com o Líbano. O presidente americano Donald Trump agradeceu em sua rede social a liberação da rota marítima. O presidente Lula e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, se encontraram hoje em Barcelona. O líder brasileiro faz uma viagem por alguns países da Europa que inclui a primeira cúpula Brasil-Espanha. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo chefe de governo espanhol Pedro Sánchez em Barcelona. Os dois líderes participam da primeira cúpula Espanha-Brasil, após ambos terem sido alvo de críticas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula também vai se reunir no sábado com os colegas regionais, incluindo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, para um encontro focado na defesa da democracia. O presidente tem uma série de eventos diplomáticos que devem fortalecer a relação entre Brasil e Espanha. A expectativa é ampliar parcerias estratégicas entre os dois países. Lula e Sánchez seguiram para uma reunião fechada. O presidente, que busca a reeleição esse ano, tem uma agenda intensa na Europa até o dia 21 de abril. Ele também vai visitar a Alemanha e Portugal. A agenda combina encontros de alto nível político, participação em fóruns multilaterais, reuniões com lideranças empresariais e a assinatura de acordos estratégicos. A Justiça italiana divulgou ontem uma nova decisão favorável à extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. Neste caso, a sentença foi dada exclusivamente em relação ao caso em que ela perseguiu um homem com uma arma em mãos em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A ex-deputada Carla Zambelli está presa na Itália desde agosto de 2025. Agora, ela foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por ameaça e porte de arma. Com esse novo pedido de extradição de Zambelli, a defesa tem 15 dias para recorrer dessa segunda sentença. A expectativa é que a Corte de Cassação decida sobre o caso até junho deste ano.
Em seguida, o processo será encaminhado ao governo italiano por meio do Ministério da Justiça, que terá 45 dias para dar a palavra final. A ex-deputada já possui outra condenação. Ela foi sentenciada a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e pela emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os dois casos foram analisados conjuntamente nas audiências realizadas no tribunal, mas os juízes decidiram publicar as decisões separadamente. Zambelli tem buscado usar a dupla cidadania a seu favor para evitar a extradição, mas a corte italiana já alertou que isso não é um obstáculo para o seu retorno ao Brasil. A ex-deputada foi para a Itália em junho do ano passado, após ter sido condenada pelo STF. Por isso, está sendo considerada foragida da justiça brasileira. Atualmente, ela está detida em um presídio feminino em Roma. A decisão contra a ex-deputada ainda cabe recurso nas duas condenações. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a lei que proibiu o fim das cotas raciais nas universidades de Santa Catarina. Por 7 votos, os ministros declararam que as cotas raciais são instrumentos legítimos de combate às desigualdades históricas e que a proibição viola a Constituição ao tentar barrar ações afirmativas já consolidadas no país. O STF formou maioria para derrubar a lei que proibiu as cotas raciais nas universidades de Santa Catarina. Com 7 votos a favor, o placar ficou em 7-0. Votos como o do ministro Edson Fachin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia também foram favoráveis ao voto do relator Gilmar Mendes. Em janeiro, o governador Jorginho Melo proibiu a política de reserva de vagas. Logo depois, a lei foi suspensa até a avaliação do Supremo Tribunal Federal. A lei tirava o acesso às cotas, principalmente para estudantes, professores e técnicos ou casos como indígenas, entre outras. As exceções eram somente para pessoas com deficiência e de escolas públicas ou com ingresso por critérios de renda. O governo de Santa Catarina afirmou que a lei não teria índole discriminatória ou segregacionista e pontuou que em Santa Catarina a maior parte da população é branca. Mas para comprovar, utilizou dados desatualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O Tribunal de Contas da União identificou indícios de uso irregular dos aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades públicas e determinou que o governo federal endureça as regras para esse tipo de transporte oficial. Segundo a auditoria, entre os anos 2020 e 2025, os voos custaram 285 milhões de reais e parte desse valor poderia ter sido economizado com o uso de aviões comerciais. O relatório também apontou falhas no controle e na transparência, com ausência de justificativas para o uso das aeronaves em diversos casos e falta de identificação de passageiros em boa parte dos voos. A baixa ocupação também chamou atenção, com registros de viagens feitas até com apenas um passageiro. Diante das irregularidades, o TCU determinou que a Casa Civil apresente, em até 30 dias, um plano para revisar as normas de uso das aeronaves da FAB, enquanto o comando da Aeronáutica terá prazo de até 6 meses para implementar as novas medidas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que o Irã concordou em entregar as suas reservas de urânio enriquecido e que as duas partes estavam perto de um acordo de paz que colocaria fim à guerra no Oriente Médio. O Irã concordou em entregar suas reservas de urânio enriquecido aos Estados Unidos. Foi o que afirmou o presidente americano, Donald Trump. Segundo o republicano, as duas partes estão perto de um acordo de paz. O Irã concordou em nos devolver o pó nuclear que está no subsolo por conta do ataque que fizemos. Portanto, temos muitos pontos de acordo com o Irã e acho que algo de muito positivo vai acontecer. Restringir o programa de enriquecimento de urânio do Irã é uma das principais exigências dos Estados Unidos nas negociações pelo fim da guerra no Oriente Médio.
Trump confirmou ainda que o cessar-fogo de 10 dias acordado entre Israel e Líbano, que começaria nesta quinta, inclui o grupo islamista pró-Irã Hezbollah. Vamos nos encontrar com Netanyahu, como vocês sabem, e o presidente do Líbano. Tive uma ótima conversa com os dois hoje mais cedo. Vai haver um cessar-fogo e vai incluir o Hezbollah. O Líbano foi arrastado para o conflito no Oriente Médio em 2 de março, após o Hezbollah lançar foguetes contra Israel em apoio ao Irã, atacado pelos israelenses e americanos em 28 de fevereiro. Mais cedo, o republicano havia dito que instruiu o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o máximo chefe militar americano Dan Kane a trabalharem com os dois países para alcançar uma paz duradoura. O Fundo Monetário Internacional anunciou que restabeleceu suas relações com a Venezuela. O país sul-americano havia cortado laços com a instituição em 2019. O Fundo Monetário Internacional disse que restabeleceu suas relações com a Venezuela. Em um comunicado, o FMI informou que, guiado pelas opiniões dos membros do fundo, a diretora-gerente Kristalina Georgieva anunciou que o fundo passa agora a tratar com o governo da Venezuela, sob a administração da presidente interina Delcy Rodrigues. O reconhecimento do governo de Delcy abre caminho para que o FMI comece a coleta formal de dados econômicos e possa oferecer apoio financeiro ao governo, caso a Venezuela o solicite. Espera-se que o Banco Mundial siga o mesmo caminho, o que poderia abrir novas linhas de crédito para o país, que enfrenta graves dificuldades econômicas. As relações entre o FMI e a Venezuela foram rompidas em março de 2019, quando o fundo reconheceu a oposição, que controlava o parlamento, como o governo legítimo da nação sul-americana. Delcy exercia a vice-presidência na Venezuela até o início de janeiro, quando forças dos Estados Unidos capturaram o presidente Nicolás Maduro. Posteriormente, ela foi nomeada presidente interina. Os Estados Unidos anunciaram um endurecimento na política de vistos para a América Latina e o Caribe. A medida afeta um grupo de 26 pessoas em um primeiro momento. O governo dos Estados Unidos anunciou um endurecimento em sua política de vistos para a América Latina e o Caribe, afetando 26 pessoas em um primeiro momento, embora não tenha dado detalhes sobre seus nomes ou nacionalidades. Em um comunicado à imprensa, o governo explicou que essa administração negará às potências adversárias a capacidade de possuir ou controlar ativos vitais ou de ameaçar a segurança e a prosperidade dos Estados Unidos. Ainda segundo o comunicado, em apoio a esse objetivo fundamental, o Departamento de Estado anuncia uma expansão significativa de uma política de restrição de vistos já existente. O governo do presidente Donald Trump usou várias vezes a prerrogativa de dar ou retirar vistos. O caso de maior repercussão foi o do presidente colombiano Gustavo Petro, após sua presença em uma manifestação nas ruas de Nova York em setembro, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em plena queda de braço verbal entre Trump e Petro, o Departamento de Estado retirou o visto do presidente colombiano no mês seguinte e também anunciou sanções contra o mandatário e membros de sua família por supostos vínculos com o narcotráfico. Essas sanções foram retiradas em seguida, como parte do processo de normalização das relações entre os dois presidentes, que resultou em um convite a Petro na Casa Branca. Veja a seguir, após missão histórica ao redor da Lua, astronautas da NASA relatam um desafio de se readaptar à gravidade. E antes do intervalo, vamos dar aquela olhada no tempo na capital paulista. Agora, 26 graus. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O governo federal liberou mais 15 bilhões de reais para o programa Brasil Soberano e definiu os setores que vão poder ser contemplados com uma linha de crédito. O objetivo da medida são setores prejudicados pela guerra no Oriente Médio.
A iniciativa, que envolve recursos do BNDES e de bancos parceiros, busca reforçar empresas afetadas por tensões no comércio internacional e por mudanças recentes no cenário econômico global, especialmente por conta da guerra no Oriente Médio. Segundo o governo, o foco é dar suporte às indústrias e cadeias produtivas com maior exposição ao mercado externo, especialmente aqueles setores mais dependentes de exportações. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que entre os setores contemplados estão máquinas, equipamentos de setor automotivo, produtos químicos e farmacêuticos, toda a tecnologia, o setor aeronáutico, máquinas elétricas, geradores e equipamentos industriais, além de materiais como borracha e plásticos, e também minerais críticos e terras raras que tanto são desejadas pelo presidente Donald Trump. O Plano Brasil Soberano é apresentado pelo governo Lula como uma nova etapa de políticas de apoio ao setor produtivo, como critérios técnicos para a definição das empresas e segmentos que terão acesso ao crédito. A expectativa do governo é que a liberação dos recursos ajude a manter a competitividade das empresas brasileiras no exterior e reduza impactos de possíveis restrições comerciais. Alckmin explicou que o programa foi estruturado em etapas e que essa nova fase representa a ampliação do acesso ao crédito para o setor exportador, com apoio de instituições financeiras públicas e privadas. Por exemplo, exporto alimento para o Golfo Pérsico. Tive problema na exportação. Pode entrar no que nós chamamos de Brasil soberano, né? Uma outra etapa do Brasil soberano. Elegibilidade desses setores, quem pode pedir o crédito, quem entra na elegibilidade? Quem for exportador ou fornecedor. Então, vendas diretas e até indiretas, exportadores ou fornecedores para exportação. A medida ocorre em um contexto de incerteza no comércio internacional, com o governo buscando reduzir a vulnerabilidade das empresas brasileiras diante de flutuações externas e barreiras econômicas. Leopoldo Luque, neurocirurgião que chefiava a equipe médica responsável pela saúde de Diego Maradona, se declarou inocente nesta quinta-feira no julgamento na Argentina pela morte do ídolo. O médico é acusado, junto a outros 6 profissionais de saúde, de homicídio com dolo eventual. O neurocirurgião que atendia Diego Maradona quando o ex-jogador morreu em 2020 se declarou inocente no julgamento na Argentina pela morte do ídolo, no qual é acusado junto a outros 6 profissionais de saúde. Leopoldo Luque enfrenta a acusação de homicídio com dolo eventual, ou seja, quando a pessoa é considerada consciente de que suas ações podem ocasionar a morte. O crime prevê penas de até 25 anos de prisão. Com certeza o Luque tem muitas coisas ruins, como todo mundo. O que posso dizer é que, desta declaração, fica claro que ele não teve nada a ver com o falecimento de Diego Armando Maradona. Leopoldo Luque chefiava a equipe médica responsável pela saúde do astro, enquanto ele se recuperava sob internação domiciliar de uma cirurgia na cabeça. Maradona morreu em 25 de novembro de 2020, em decorrência de uma crise cardiorrespiratória e um edema pulmonar. O serviço de entrega de alimentos do Brasil é um dos maiores do mundo. Só no ano passado movimentou 21 bilhões de reais. Um novo estudo de um banco inglês apontou que, para as empresas, o lucro seria maior se os humanos fossem substituídos por robôs. O uso de robôs e drones para entregas de alimentos pode transformar o setor de delivery e gerar economia bilionária para as empresas. De acordo com análise do banco britânico Barclays, a automatização das entregas tem potencial para reduzir significativamente os custos por pedido, chegando a cerca de $1 em um cenário futuro. Atualmente, o custo de entregas feitas por sistemas autônomos varia entre $5 e $7 por pedido em regiões
regiões onde a mão de obra é mais cara, o que já representa uma redução em relação ao modelo tradicional com entregadores humanos. A expectativa é que, com o avanço da tecnologia e maior escala de uso, esse valor caia ainda mais, ampliando a margem de lucro das empresas do setor. Apesar do potencial, a adoção desse tipo de tecnologia ainda é limitada e responde por uma parcela muito pequena das entregas globais. No entanto, projeções indicam crescimento gradual nos próximos anos, com a participação podendo chegar a 10% do mercado até 2035, à medida que soluções autônomas se tornem mais acessíveis e eficientes. Após retornar da Lua, Cristina Koch acordou em suas primeiras noites de volta à Terra, pensando que ainda estava flutuando. Uma semana após o retorno, a tripulação da Artemis II ainda está se readaptando à gravidade. Os astronautas da Artemis II ainda se readaptam à gravidade. Ao retornarem de uma jornada histórica ao redor da Lua, a primeira em mais de 50 anos, e se tornando os humanos que viajaram mais longe no espaço, os 4 astronautas da missão, 3 americanos e um canadense, compartilharam algumas reflexões no Centro Espacial Johnson, em Houston, Texas. E quando meu marido olhou nos meus olhos naquela videochamada e disse, "Não, sério, você fez a diferença", eu chorei. Eu disse, "Isso é tudo que sempre quisemos." O comandante da missão, Reed Wiseman, relatou um vazamento no sistema de combustível, problemas com o banheiro e um detector de fumaça que ficava piscando no penúltimo dia da missão. Foi tenso, não aterrorizante, mas tenso por alguns minutos até reconfigurarmos as coisas. Mas o que gravamos em nossas mentes antes da decolagem foi, sem pressa, vamos avaliar esta máquina, ver o que está nos dizendo, o que Houston está nos dizendo, e vamos chegar a uma decisão conjunta, mas não havia nada que precisasse ser feito rapidamente. Apesar disso, Wiseman elogiou o projeto da espaçonave. Ele disse que precisa de melhorias, mas que poderia colocar a cápsula Orion da Artemis III na plataforma de lançamento amanhã e lançá-la, e a tripulação estaria em excelentes condições. O piloto Victor Glover descreveu a reentrada na atmosfera terrestre, onde o escudo térmico da espaçonave os protegeu de temperaturas superiores a 2.700 graus, enquanto viajavam a 40.000 km por hora, como 13 minutos e 36 segundos muito intensos. Eu diria, nunca fiz um salto base e nunca saltei de paraquedas, mas se você pulasse de costas de um arranha-céu, seria essa a sensação por 5 segundos. E então os paraquedas principais se abriram, o piloto e o principal, e foi glorioso. A missão de quase 10 dias foi a primeira tripulada do programa Artemis da NASA, cujo objetivo é levar americanos de volta à Lua, desta vez para estabelecer uma base e preparar futuras missões a Marte. A tripulação expressou confiança na capacidade da Agência Espacial Americana de atingir esse objetivo nos próximos anos. Os Estados Unidos trabalham para realizar um pouso lunar em 2028, antes do fim do mandato de Donald Trump e antes do prazo estabelecido pela rival China. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você e bom final de semana.